Boa noite a todos. Boa noite com mais um Bora Conversar. Vamos aguardar a chegada dos nossos queridíssimos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Oi, tudo bem, Andermal? Seja bem-vindo. Olha, nossos convidados já entraram através da Casa Aurora. Sejam bem-vindos, meus queridíssimos. Já já a gente começa nosso papo. Outros meios também, boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez a outros meios que nos ajudam a fazer esses cards maravilhosos que nós postamos aí no nosso Instagram praticamente todos os dias não, toda semana, né? Toda semana. E com a JB de Gustavo, que esse projeto é um projeto nosso, e como eu já contei algumas vezes que começou presencialmente aqui em Salvador, tivemos 2 edições em Recife e agora estamos nesse formato de live. Sabrina, tudo bom? Seja bem-vinda, garota. Que bom te ver aqui, um beijão. Essa noite especial nós vamos dar sequência à nossa discussão sobre o tema medo, que nós começamos na semana passada, e é o tema de discussão desse mês de setembro. Vocês estão me ouvindo bem? Minha voz está boa ou está me ouvindo? Porque às vezes esses microfones não têm um bom retorno, né? Quero saber de vocês se vocês estão me ouvindo bem, enfim, está tudo legal aí para nós termos uma noite prazerosa, quer dizer, uma noite não, né? Um meio de noite, início de noite. Soraya, tudo bem? Seja bem-vinda, garota. A Soraya vai estar conosco na próxima semana no Bora Conversar. Até, obrigado pelo retorno, gente. Até para deixar vocês cientes que a gente está fazendo lives aqui e lives no YouTube. Tudo depende muito do número de convidados, né? E de como esses convidados... hoje nós temos 2 convidados, mas eles estão juntos, então isso facilita, né? Porque no Instagram só podemos ter 2 conexões. Quando temos mais de um convidado, vamos para o YouTube. Na próxima semana, nós vamos fazer no YouTube a nossa live, tá? Carlinha, seja bem-vinda. Carlinha, que foi aniversariante dessa semana. Samira, mais uma vez juntos aqui, né? Bem, eu vou chamar nossos convidados para nós começarmos a nossa conversa. Para quem está chegando agora, o Bora Conversar esse mês está discutindo o tema medo. São 3 quinta-feiras conversando sobre medo. Semana passada tivemos uma conversa deliciosa com Jamie, uma antropóloga, e hoje nós temos 2 convidados. São 2 pessoas que eu tenho um carinho imenso e que vão hoje discorrer um pouco sobre o medo também. Vou convidá-los aqui, vamos lá. Tá indo. Mailane, seja bem-vinda. Oi, tudo bem? Olá! Como estão? Estamos bem, na medida do possível. É isso Boa aí. noite, Todo Chico. mundo tá nessa, né? Tudo bem, Selena? Como estão as coisas? Tô bem também, na correria da É vida. isso aí. E o nosso desafio ultimamente tem sido esse. A gente já corria muito. Me parece que agora com essa pandemia a gente está correndo acima Nossa, do limite, né? não vejo a hora dessa pandemia acabar. Não aguento mais. Pois é. Espero que acabe, João. Espero que acabe teu medo. Bem, vamos lá. E tava aqui com a Selena falando que seu cenário é lindo. Obrigado, obrigado. A gente tenta fazer uma coisinha bonitinha, né? Ao invés de colocar aquelas projeções de tela com livros, não sei o quê, aí vamos fazer uma coisa real, né? Eu vou apresentar vocês para a gente começar nosso papo, tá bom? Certo. É... Selena e João estão juntos há 5 anos, é um casal ativista que cuida do Centro de Cultura e Acolhimento LGBTI+, QI+, e que no final vou pedir para vocês falarem um pouco mais sobre a Casa Aurora, tá bom? Aqui em Salvador. Selena é uma mulher trans, negra, feminista, graduanda em Direito, e João é um homem trans, negro, fotógrafo e graduando de Produção em Comunicação e Cultura. João é um cara extremamente desenvolto e que professa uma fé belíssima no axé. Selena é uma pessoa extremamente cuidadosa, que adora dançar e dança muito bem. E é com eles que nós vamos conversar essa noite. E a minha primeira pergunta para vocês é: o que é medo para vocês?
Quem vai começar? Quem é que tá com medo, quem é que não tá? Então, né? Começa por quem tá com mais medo. Do meu ponto de vista, o medo é um sentimento, pode ser visto também como um afeto, né, que não necessariamente é negativo. O medo ele pode chegar para poder fazer com que a gente crie um condicionamento de segurança e que alerte a gente de alguma coisa perigosa que possa acontecer, mas ao mesmo tempo ele pode adoecer, né? Então, sempre pensando, né, se o medo ele está tomando conta da sua vida, né? Se o medo ele está decidindo tudo por você, ou se você só tem medo em momentos em que você se encontra em algum lugar de vulnerabilidade, em algum lugar de perigo, e aí o medo chega. Então é muito importante perceber se esse medo ele é constante, né, e excessivo, ou se o medo é um medo de segurança, né? Que a gente, de certa Entendi. maneira, desenvolve um mecanismo de segurança. E o medo ele faz com que a gente se sinta um pouco coagido a determinadas ações, né? E faz parte das relações sociais, humanitárias, né? Através do medo, muitas pessoas evitam cometer determinadas violências, por exemplo, determinados crimes, porque se sentem coagidas aos dispositivos legais, por exemplo. Então, tipo, o Uhum. medo ele está aí, ele é estrutural também. Só que existe também a cultura do amedrontamento, né? Que é fazer com que pessoas, por exemplo, pessoas trans, né, não se sintam encorajadas em ocupar determinados espaços porque elas são amedrontadas, elas são negadas nesses lugares, elas são deslegitimadas, né, e de todas as formas violentadas. Então, esse amedrontamento social, essa cultura do medo, que faz com que a gente não ocupe o centro, não ocupe os lugares de poder e acabe indo para uma margem que, de alguma maneira, acolhe, mas é vulnerável. Para mim, o Entendi. medo ele é um, um despertador de sensações, de outras sensações na realidade, né? Porque o que Selena traz casa muito com o que eu penso. O medo ele pode te levar para muitos lugares, né? Porque quando a gente tem medo, significa que pode ser uma relação também de criar coragem para enfrentar esse medo, né? Ou de batalhar para essa demanda, mas o medo também é um estado de espírito paralisador, né? Porque quando a gente tenha, a gente paralisa quando a gente tem medo, né? O medo ele faz com que a gente também se torne uma Uhum. pessoa estática, talvez, né? Então eu acho que eu comungo muito do pensamento de Selena e até penso que como Selena trouxe, as pessoas trans vivem esse estado de espírito, esse estado de medo, né? O tempo de forma muito frequente. A Selena falou uma coisa interessante, que esse medo tira do centro, né? Aí me vem a imagem é o seguinte, se não está no centro, você vai empurrando para a borda, né? E vai excluindo essa pessoa, ou seja, um medo que exclui. Como é que esse medo perpassou na experiência de vocês? E como vocês enfrentaram, enfrentam ou enfrentam esse medo? Então, existe uma relação de medo mútuo, né? Que é da pessoa, por exemplo, transfóbica, que tem medo de pessoas trans, que tem aversão a pessoas trans, que estigmatiza, que cria estereótipos, né? E inúmeras valorização ou desvalorização desses corpos que são dissidentes da cis heteronormatividade, né? Então, muitas pessoas têm medo de mulheres transexuais e travestis, por exemplo, né? Tem medo de a gente chegar num espaço e roubar alguma coisa, tem medo por causa dessa estigmatização. E nós temos medo porque vivemos num país que mais mata pessoas trans no mundo. Então a gente precisa Verdade. saber ter cautela e saber quais são os lugares que o nosso corpo vai ser bem recepcionado. Então, é muito importante entender que essa relação do medo também tem muito a ver com as relações entre opressões que são direcionadas para determinados grupos e relações de poder também. Porque, por exemplo, o sistema capitalista, ele impõe o medo, né? As pessoas que, por exemplo, dependem de um emprego, às vezes se submetem a relações abusivas
para se manter nesse emprego por medo de não ter uma renda para poder manter a sua vida, para poder se manter. Então, tipo, o medo ele está aí nessas micro e macro relações. Entendi. João, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu penso que com relação à transfobia, né, o medo de sofrer uma violência LGBT-fóbica e uma violência, né, trazendo para o nosso recorte, uma violência transfóbica paralisa nós, pessoas trans, né, a não estarmos em lugares, como a Helena trouxe na primeira fala, né, de não ocupar esse centro, não ocupar esses espaços de poder, porque a gente está sempre tomando tanta porrada, tanta porta na cara, que faz com que o medo, ele tome o sentimento maior, né? Que seria o sentimento de criar coragem e ir em frente. Né? Então a gente sabe o que o medo, o quão para uma pessoa trans o medo pode impactar na sua vida, né? Pode fazer com que você, mesmo com todas as potencialidades que você tenha, você não chegue a lugar nenhum, porque aquele Uhum. medo, aquele medo do não, aquele medo de sofrer uma violência transfóbica, LGBTfóbica, no sentido total, vai te paralisar, vai fazer com que você se sinta menor, né? Vai fazer com que as pessoas trans elas se sintam cada vez mais dentro de um lugar que elas pensam que elas não podem chegar. Entendi. Então Castra, esse né? exatamente o medo uma castração. Perfeito. Entendi. Vocês, na experiência de vida de vocês, tem algum exemplo para trazer sobre isso? Sobre situação onde vocês vivenciaram esse medo e como foi, caso vocês sintam à vontade para contar? Acho que ao longo da nossa trajetória de luta juntos, a gente já enfrentou vários medos, né? Várias repressões, várias situações, né? Medo de perder emprego, medo de cair à margem da sociedade, medo das transfobias, das violências, né? Então, o medo ele aparece na, nas nossas relações de diversas formas, de diversas maneiras, mas a gente sempre buscou ferramentas para poder combater esse medo e identificar qual é a melhor maneira de sair de uma situação que possa nos coagir e nos amedrontar, né? De outra forma, pensando em outras questões com relação ao medo, porque eu não gosto de pensar só no lado negativo do medo, né? Uhum. Ter medo de algum projeto não dar certo, por exemplo, né? De alguma realização nossa não dar certo, faz com que a gente se dedique Sim. ainda mais ao que a gente propõe, né? Como, por exemplo, a Casa Aurora. Então, a gente precisa estar em constante trabalho, lutando o tempo inteiro, enfrentando o medo de não ter orçamento, enfrentando o medo de não ter pessoas que possam ajudar o trabalho, né? E em vários desafios, essas relações entre instituições também, onde a gente precisa dialogar em um ambiente cis-centrado, né? Que tem mais pessoas cis. E para quem está nos assistindo, que não sabe o que é cis, são todas as pessoas que não são trans, são aquelas que se identificam com o gênero que foi atribuído no Ótimo. nascimento, né? E as pessoas trans são aquelas que reivindicam, né? E que são inconformes, que não se conforma com o que está posto e toda a realidade cisgênera posta. Ainda tem uma Legal. relação disso. Ainda tem uma relação disso, né? O medo, ele é um trampolim também, né? Às vezes no trampolim a gente pula. Tô cheio de analogias ao medo, porque de fato o medo ele traz diversas sensações, né? O medo é uma coisa muito plural, porque pense que o medo ele pode te impulsionar a fazer algo, né, em prol de uma coisa boa, mas o medo também pode te paralisar. Eu vou sempre voltar nisso, porque a relação do Uhum. medo as pessoas ainda associam com a paralisação, né? Por exemplo, um exemplo pessoal, eu morro de medo de bicho que voa. Não me pergunte o porquê. E é algo que é sério, e é algo que me paralisa, por exemplo. Então, se eu voar algum bicho, inseto, pode ser o que for, voar, eu não consigo sair daquele lugar. Eu fico em pânico. Então, mas também eu tenho Sei como é. muito. E aí, um outro exemplo, eu tenho muito medo, por exemplo, de não ter comida na mesa um dia na Casa Aurora. Então, esse medo de não ter, que as pessoas que estejam acolhidas na casa não tenham o que comer, não tenham onde dormir, faz com que o nosso trabalho seja muito maior, né? Então, Entendi.
o medo ele é uma via de mão dupla, ele tem dois caminhos, né? Só que a gente só vai pensar nessa relação do medo para o sentido negativo da coisa, não para o sentido também de lutar para conseguir algo e avançar para quebrar esse medo, né? Ou superar esse medo. Eu acho que Entendi. esse correr atrás das coisas é uma questão também de superação do medo. Legal. Vocês trazem aí uma situação, né? Por exemplo, o medo de às vezes não ter a comida na casa Aurora, né? O medo de às vezes não achar com quem possa ajudar, tal. Esse medo, às vezes, é uma sensação que causa uma tensão também, né? Ou seja, o medo, você fica em constante estado de tensão. Será que isso aquilo vai acontecer? Será que aquilo não vai acontecer? Quando é que relaxa? Ou isso não acontece? Vocês sentem isso? Vocês acham que causa esse constante estado de tensão? Porque eu penso que esse estado de tensão pode causar coisas, inclusive, fisiológicas a gente, né? Cansaço, dor de cabeça, sei lá, gastrite, sei lá o quê. Vocês enxergam dessa forma? Eu enxergo, eu sei que o medo ele pode disparar, né? E despertar, por exemplo, ansiedade, depressão, várias questões, né? Nesse momento de pandemia, por exemplo, o medo ele está constante, o medo de não pegar, o medo de pegar o coronavírus, o medo de passar o Verdade. coronavírus, o medo de sair, o medo de ser assaltada, o medo de inúmeras situações, né? E quando a gente precisa, de alguma maneira, nos desconectar do medo, é o momento que a gente entende que nós deixamos de ser profissionais e nos tornamos uma pessoa física, né, ali com CPF, né, com mãe, com pai, com família, com amigos, né? E aí a gente precisa fazer esse processo de desconexão ou de afastamento provisório do próprio trabalho com relação às demandas de trabalho. Então, é importante Uhum, não levar, né, para o ambiente particular, privado, toda a carga de um dia a dia trabalhoso, de um dia a dia de desafios e que também traz, né, esse medo, o medo porque a incerteza ela causa o medo. Então, será uhum. que será que vamos conseguir? Será que esse mês conseguiremos pagar todas as contas, por exemplo? Então, tudo isso gera uma tensão, né, que gera uma incerteza e que gera um medo. É, Verdade. eu sou meio medroso mesmo, assim, isso é meu. Eu sempre fui muito medroso, assim, mas mas eu sou muito teimoso, né? Então, mesmo sendo muito medroso, Você não eu acho que, parece medroso, né? Não não, eu sou parece, muito você não medroso. parece. Eu sou muito medroso, mas eu consigo ser tão teimoso a ponto de superar o medo. Então, assim, Uhum. claro que em determinados momentos, assim, quando é que relaxa? Isso é uma pergunta que é ótima, eu me faço sempre. Quando é que eu vou relaxar? Sabe? Quando é que eu vou ficar, tipo, tranquilo, sereno de que tal coisa vai acontecer e tem que acontecer, né? Então, eu acho que a minha teimosia é muito maior do que o medo, por isso que eu não me paraliso, né? Eu sigo, né? E eu sei que é um dia após o outro, mas eu sou muito medroso. Isso é algo que é um fato, assim. Acho que, enfim, tem várias outras questões por trás disso, mas eu sou muito medroso. É bom que você enfrenta o medo, né? Esse que é o bom. Eu vou aproveitar quem está chegando, dar boa noite. Nós estamos conversando sobre medo com Selene e João Hugo. Mandem suas perguntas, façam os comentários aí, que a gente vai criar essa. Já estamos, né, nessa roda de conversa. Tem uma pergunta aqui de Aderbal perguntando o seguinte: em algum momento vocês tiveram medo de vocês mesmos? Já. Eu já tive medo de mim mesma, né? Porque em algum momento você se depara com sentimentos que você acaba repudiando, né? Do seu próprio corpo, de si mesma, né? Então, medo de mim mesma, a partir do momento que, por exemplo, eu fui passando pelo processo de transição e é um fenótipo, né, totalmente enquadrado no que é dito masculino e que eu comecei a transicionar e comecei a usar roupas femininas, entre outras coisas, eu tive que encarar toda uma sociedade que me coagia o tempo inteiro a desistir também, me forçava a desistir através do medo. Então, era negar a estrutura, né, negar apoio, negar emprego,
né, desvalorizar, discriminar. Então, tudo isso fez com que eu tivesse medo do meu processo de transição, né? E para transicionar, acredito que todas as pessoas trans precisam quebrar o medo, né? Precisam enfrentar essa cisgeneridade compulsória, né? Essa forma de ver o mundo e mostrar que você também é uma pessoa que precisa de respeito, né? E que vai passar por um processo de transição e que as pessoas ao seu redor precisam se conscientizar, né? De que as pessoas não transicionam de um dia para a noite. Existem Uhum. várias questões aí, né? Que a gente pode ver que, por exemplo, esse processo transexualizador, né? Que é um processo do SUS que acolhe e trabalha com pessoas trans, né, no ambulatório, fazendo cirurgias diversas, né, que são cirurgias específicas da própria comunidade também. Só que existem disforias, por exemplo, que são construídas pela sociedade e a gente acaba absorvendo e tendo medo. Então, medo de sair, alguém identificar minha transgeneridade e eu ser morta por isso, né? Entendi. Então, medo de mim mesma, medo da minha aparência, né? Medo da minha aparência não ser, de alguma maneira, vista como eu me identifico. Então, tudo isso faz com que a gente acabe sofrendo, né, diversas questões por ser quem nós somos. Então, Entendi. em alguns momentos eu tive medo de mim mesma, da minha própria aparência e de como o meu corpo seria recepcionado em determinados lugares. Eu Entendi. acho que eu fiquei me perguntando aqui do que eu teria medo. Eu acho que eu tenho medo de não ser eu mesmo, de não ser verdadeiro com com os meus ideais, com as pessoas que estão ao redor. O meu medo é de não condizer com quem eu sou, né? E, enfim, tem diversas questões aí. Medo de me paralisar, né, em relação às coisas e não prosseguir, né, nos meus ideais. O medo ele é algo que ele tá na nossa vida, né, como a gente Uhum. já falou em outros momentos. Então, o medo ele é um caminho que se a gente não se permite enfrentá-lo, a gente se paralisa. Então, acho que o meu medo tá aí, é o medo de não conseguir, de me paralisar, de não conseguir com que as coisas fluam, né? O meu medo de não ser verdadeiro comigo e com as pessoas que estão ao meu redor, porque eu acho que é um dos caminhos que é mais importante, assim, a gente tem que ter consciência de quem somos, né? Do que queremos ser e para onde vamos, né? Acho que esse é o maior entendimento sobre o medo que a gente precisa ter sobre o nosso corpo, assim, né? De reflexão sobre isso. Vocês falando aí, eu fico assim, gente, é muito cruel, né? Porque observa a imagem, eu sempre venho com imagens. A imagem que eu dei é que você está dentro de uma casa, fora dessa casa você tem uma série de cães raivosos e você tem medo de ser você mesmo por causa desses cães raivosos que estão do lado de fora e que podem agredir a você porque você é o que você é. Vocês acham que, independente dessa questão do Covid, que é um cenário à parte, nós estamos avançando em enfrentamentos a esse medo de, de poder ser quem se é na sociedade? Vocês enxergam avanços tanto aqui no país como fora do país? Vocês enxergam que a gente está caminhando nesse sentido? Ou ainda estamos numa sociedade, como vocês trouxeram, que tem um medo estrutural e que empurra essas pessoas para dentro de uma caixa, para dentro delas mesmas e uma série de consequências que a gente bem já sabe. Como é que vocês veem isso? Então, eu percebo que nós não estamos avançando enquanto sociedade, né? Acho que o medo tem se tornado, principalmente depois das últimas eleições, o medo é um sentimento que tem aflorado nas pessoas, né? Principalmente quando a gente trata de pessoas LGBTs, né? A gente sabe a violência que a população LGBT sofre, o que atravessa cada corpo, quando esse corpo é um corpo LGBT preto, por exemplo, de periferia. Então, o medo, como a Selena falou, ele é uma estrutura da sociedade. E aí, antes desse cenário, né, pandêmico, a gente sabe que as pessoas já viviam com medo de sair nas ruas, com medo de expor as suas relações, com medo de tudo que poderia acontecer com elas a partir do cenário, do contexto que estamos inseridos hoje, né, inseridos e inseridas. Então, o medo, ele é um fator que já está presente há muito tempo, né, com a gente. Isso
se prolongou, né? Muito depois das eleições, as pessoas demonstravam estar com medo de sair, as pessoas demonstravam estar com medo do que poderia vir por aí, né? E é o que a gente Uhum. tem hoje, né? A gente não tem uma segurança para estar na rua, a gente não tem segurança para expressar quem somos. As pessoas têm ousadia, né? Nós somos ousados o suficiente para dar a cara a tapa e dizer, não, eu não posso deixar que o medo me paralise mais uma vez. Eu preciso externalizar quem eu sou, eu preciso externalizar o que eu vou fazer. Então, isso é algo que a gente precisa pensar. Mas ainda assim, com cautela, porque, por exemplo, pessoas que têm um medo que pode te paralisar, é ideal que essa pessoa procure um profissional, né, que possa Verdade. ajudá-la a enfrentar esses dilemas consigo, né? Porque acho que primeiro Verdade. tem que ser algo que tem que ser resolvido com a gente, né? Algo interno. Então, pô, eu tenho medo disso porque isso pode me paralisar, isso pode me matar. Eu tenho medo disso porque isso pode me trazer sensações ruins, né? Mas até que ponto se eu tenho medo, eu devo parar ou eu devo enfrentar esse medo? Sim, Acho que sim. essa estrutura do medo, ela é multifacetada. A gente não pode ter uma visão universal do medo, genérica, né, de como esse medo ele vai se comportar. Vai depender muito de cada contexto, cada região, cada lugar, né, e cada cultura. Verdade. Só que é interessante a gente pensar que, por exemplo, o movimento LGBTQIA+, ele é historicamente violentado, né? Ele foi criminalizado, patologizado, né? Entre outras questões que se criaram para que as pessoas tivessem medo de LGBTQIA+, para que as pessoas tivessem medo de travestis e transexuais. Então, é muito importante a gente pensar nos avanços com relação aos dispositivos legais que nos dá segurança, né? E quando a gente fala de segurança, segurança e medo aí, ela tem uma relação também diretamente proporcional, né? Então, a criminalização da LGBTfobia, por exemplo, dá uma segurança, a possibilidade de poder retificar o prenome e gênero nos cartórios de origem sem precisar de laudo patologizante, sem precisar fazer algum tipo de cirurgia, tomar hormônio e tudo, com Uhum. uma autodeclaração. Então, se eu sou uma mulher, me vejo como mulher, me construo, eu chego no cartório e retifico o meu prenome e gênero. Logo quando a gente retifica, já facilita porque as pessoas, de alguma forma, são obrigadas a nos respeitar com o nosso nome, né? Então, já gera uma outra forma de relações, né? Que, de alguma maneira, a gente também pode, se alguém desrespeitar a nossa identidade, né? Processar essa pessoa ou buscar os nossos direitos, nosso acesso à justiça, para poder combater o medo que nos impõe. Então, eu vejo como se fosse uma balança. Existem dispositivos legais, por exemplo, que permitem com que Uhum. a gente enfrente esse medo, né? Mas o medo ele ainda está muito associado à cultura de cada região. Eu acho que a psicologia, por exemplo, ela precisa trabalhar essas questões. As áreas psicossociais, né, precisam trabalhar essas questões do medo e encorajar, trazer as ferramentas de encorajamento para a comunidade LGBTQIA+, para que a gente possa avançar. Porque, assim, eu observo o medo e procuro entender que medo é esse. Para não ter medo, criar um medo desnecessário, né? A gente precisa entender que a cultura do medo é uma política também de segregação e Sim. que podemos ver também como uma política de apagamento, né, de eliminação, de exclusão. Então, determinados grupos, como minorias políticas, elas são coagidas pelas pessoas que estão na macroestrutura, por exemplo, né, que estão ocupando, né, cargos públicos, que tem uma estrutura, que é concursado e que tem toda uma relação de contrato, por exemplo, de trabalho, que não é relação frágil, que tem, por exemplo, benefícios e estrutura para poder se manter. E, e com isso, muitas pessoas que, por exemplo, estão ocupando cargos e estão ocupando a elite econômica, né, da sociedade, impõe esse medo para as pessoas que estão na base,
para as pessoas que estão fazendo seus trabalhos, né, de forma muito mais precarizada, muito Uhum. mais sem recursos, né? Então, tudo isso faz com que gere situações e relações de medo. E é muito sutil, né, gente? É muito Uhum. sutil. Eu tenho uma história minha. Quando era pequeno, no ônibus, pequeno não, né? Devia ter uns 11, 12 anos, no ônibus que eu voltava da escola, é, o ônibus estava bem cheio e aí tem aquele curral, né? Aquele canto. E ali eu fui encurralado com um grupo de colegas, enfim, colegas é ótimo, né? E dentro do colégio e chamando de bichinha, de chica, disso e daquilo. Eu nunca esqueço que eu saí daquilo ali acabado. E durante muitos anos, mas foram muitos anos até que eu pudesse trabalhar isso, eu não conseguia sair e passar onde tivesse um grupo, por exemplo, de homens, ou um lugar onde tivesse um grupo de gente jogando futebol, alguma coisa assim, porque sempre eu tinha medo de sofrer esse tipo de agressão, né? De saber como é que isso vai ser. Eu já me peguei, nos últimos anos, às vezes com receios de sair em determinados horários, e a forma, às vezes, como a gente está vestido, as pessoas não entendem esse processo e agridem verdadeiramente, né? Então há uma cultura instalada que é muito sutil. Eu estava conversando na semana também com uma conhecida minha, a Jusce. Ela é bem alta, a filha dela é super alta, tá mais alta do que ela. Elas estavam no shopping, a filha dela tem um problema e ela é muito afetuosa. E nesse dia ela estava querendo alguma coisa de justo, estava no shopping, beijando, 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 beijando. E um grupo de senhoras disse assim, que pouca vergonha, né? Como é que tá essa sociedade e tal. E ela ficou constrangida com aquilo e saiu do shopping. E então esse tipo de situação é tipo de situação que vai causando, enraizando medos na gente, né? E como aquela figura que vocês trouxeram, e vai empurrando para a margem. Então, se a gente não tem essa coragem de, em um determinado momento, se cuidar, se tratar, se entender, né? Se mergulhar e se empoderar, essa é a palavra da moda, mas é a palavra que cabe aqui, né? No sentido de poder para enfrentar esse medo, a gente se acua. E aí eu queria saber de vocês, como é que vocês fazem para trabalhar com esse processo, que é um processo que vocês fazem no dia a dia, para educar socialmente, educar a sociedade contra o medo. Qual é esse processo? Quais são as armas que vocês encontram para ir retirando esses medos? E como vocês fazem isso? E, enfim. Que Eu, ou pergunta. você? Vai você. Então, é muito importante a gente trabalhar primeiro com a questão da instrumentalização, né? Porque, assim, geralmente, por falta de conhecimento, a gente tem medo, tem preconceitos, e o preconceito pode também gerar o medo do desconhecido, o medo daquilo que não sei. Então, quando a gente passa a formar um grupo, né, um coletivo, juntar pessoas, se organizar através de rodas de conversas, de eventos formativos, de diversas metodologias de ensino, aprendizagem. A gente leva ferramentas de conscientização, de empoderamento, que é importantíssimo, para que as pessoas elas tenham ali nas suas mãos ferramentas para qualquer momento adverso, para qualquer momento Travou? o medo. Então, combater a LGBTfobia, por exemplo, e ensinar como se combate a LGBTfobia, a quem a gente precisa procurar, quais são as instituições que estão aí disponíveis para poder, né, nos dar esse amparo, nos dar essa força. Então, é muito importante a gente fazer esse trabalho coletivo, né, de conscientização, porque através dela a gente consegue superar o medo e desenvolver o que a gente precisa desenvolver em termos de avanços mesmo com relação às políticas voltadas para a nossa comunidade. Eu acho uma coisa que é muito importante. A gente precisa falar do que a gente tem medo. Porque se a gente não fala do que a gente tem medo, as pessoas nunca vão entender os nossos processos, né? Então, por exemplo, eu sempre digo às pessoas que eu tenho medo de bicho que voa, isso é muito engraçado. Mas as pessoas vão entender que, por exemplo, se aparecer um bicho que voa,
Em algum momento, Sim, alguém vai pensar em me proteger daquilo, né? verdade. Eu acho que a gente tem que aprender a falar sobre do que temos medo, porque isso vai gerar um processo de empatia no outro. E talvez vai fazer com que o outro também se abra para dizer dos seus medos, dos seus anseios, talvez. Uhum, Né? É uhum, importante que a gente fale que a gente tem medo de sofrer a violência. É importante que a gente tenha medo de que a gente fale que a gente tem medo de não ter uma estabilidade de vida. Não falo nem de estabilidade financeira, mas uma estabilidade de vida. Eu falo em ter uma casa, em ter o que comer, em ter dormir com a cabeça tranquila no travesseiro. Eu acho que o processo da educação também é uma forma da gente. Se a gente sim, começa a falar do medo, né? Como a gente está falando aqui nessa live, as pessoas começam a entender que é algo que não pode deixar a gente não, pausados. Acho que esse é o caminho. Então, a educação é um caminho, porque se a gente começa desde pequeno, por exemplo, eu enquanto homem, mesmo que eu seja um homem trans, a minha criação foi enquanto fui criado por homens cisgêneros, né? Então, tenho muito ainda disso. Então, por exemplo, o homem não chora porque ele tem medo de demonstrar fraqueza. E o choro é um sentimento que verdade. o choro é uma coisa que precisa sair, né? Porque ele vai sair como desabafo, ele vai sair como algo que renova a nossa alma. Então, assim, a gente precisa falar de medo em todos os espaços. Se eu falo que eu tenho medo de algo, as pessoas vão ter empatia, as pessoas também vão falar dos seus medos. E aí talvez a gente não se fira tanto, né? Eu não coloque tanto o dedo na ferida do outro porque eu sei que aquilo ali vai machucá-lo. Eu acho que é por este Verdade. caminho que a gente começa a mudar os processos, né? A gente precisa fazer com que as pessoas entendam que não é uma luta só, né? São diversas camadas de uma luta que precisa ser sempre dialogada, trazida, colocada na mesa, porque a gente precisa começar a falar, né? Se a gente não fala, a gente retrai. Quando a gente retrai, aquilo que você falou, aquela pergunta que você fez antes, o corpo canaliza isso muito e de uma Uhum, forma talvez muito violenta. verdade, verdade. Que interessante isso, né? Preciso falar dos nossos medos. É o que a gente está fazendo aqui, né? Falando dos nossos medos. Porque eu achei isso muito bonito, porque quando falar do medo, o outro compreende o medo e te protege, né? Que bonito. Ou seja, a gente fala aí de um medo compartilhado, um medo social, né? Um medo onde a gente acredita nessa rede humana que vai nos proteger, que vai nos cuidar, né? Que vai nos acalentar e nos ajudar a enfrentar isso. Eu achei isso muito lindo. E eu acho que também tem um pouco aí uma coisa que a gente poderia chamar de pedagogia da coragem, né? É uma pedagogia da coragem para a pessoa, Sim. olha, tem que enfrentar, tá com medo, como tem aquele ditado famoso, tá com medo, mas vai com medo mesmo. E a educação é o grande viés disso, sem dúvida, né? Não se fala sobre emoções. Começa por aí, né? Nas escolas, qualquer que seja, ninguém se fala sobre as emoções. Você não sabe, a gente vai aprendendo, caindo, como é que a gente lida com a nossa emoção, como é que a gente define medo, como é que a gente define amor, como é que a gente define isso, como é que a gente não consegue. É só adulto que a gente vai conseguir fazer isso, ou às vezes porque a vida empurra a gente a fazer esse processo, né? Eu queria aproveitar para ler aqui um comentário de Barbie Elaine. Ela fala assim: triste ainda existir pessoas preconceituosas que não respeitam e apontam os outros, mas percebo que já há um caminho sendo percorrido visando essa mudança. Ana Judite Mendes fez o seguinte comentário: depois que minha mãe faleceu, eu passei a sentir medo de morrer e deixar meus filhos sentindo essa dor que passei. Como faço para trabalhar isso em minha cabeça? É uma pergunta que ela faz. Como é que faz para trabalhar isso na cabeça, né? Com a morte da mãe, ela tem medo de deixar esse espaço também para os filhos. O que vocês sugeririam? Eu acho que todo mundo, a gente precisa entender que todo mundo vai morrer um dia. Acho que isso é muito frio, né? Mas a gente precisa entender que todo mundo vai morrer um dia e que cada pessoa vai Frio trilhar o seu. real, né, João? É, Não tem jeito, é real. é algo que é muito real. Então, assim, a, a gente tem uma trajetória. Eu que sou candomblessista, entendo que o caminho, a vida é feita de ciclo e cada pessoa tem seu caminho, cada pessoa vai guiar, né, o seu caminho. Talvez as coisas não funcionem da forma que a gente gostaria que funcionassem, mas isso é muito maior do que a gente, né? Isso, e aí eu não falo nem da parte sobre espiritualidade, mas eu falo sobre como né? Desde pequenininho a gente ouve que a gente cresce, nasce, reproduz e morre. Então, é importante que as pessoas entendam que em algum momento isso vai acontecer. Mas ela não pode viver com esse medo, porque senão ela vai se privar de curtir os filhos, ou ela vai se privar de uma vida com medo de morrer. A gente pode morrer até com uma topada,
A gente pode morrer até de um susto. Então, em algum momento isso vai acontecer. O que ela precisa fazer? Buscar uma ajuda de um profissional, uma profissional da área de psicologia, para que ela coloque isso para fora de uma forma que a escuta dela seja entendida, né, seja avaliada e aí juntas, né, a profissional ou o profissional que atendê-la siga um ritmo de suporte para essa pessoa, para que essa sensação não tome conta, né, da vida dela. É importante o que o João falou, né? Que ela busque Legal. terapia para poder trabalhar esse luto, né? E compreender que ela está viva. E que enquanto ela está viva, ela precisa aproveitar, né? Para poder se dedicar a tudo que ela ama, a tudo que ela gosta, né? E principalmente se dedicar à saúde mental, né? À saúde física. E aí é buscar ferramentas em outras pessoas que podem nos ajudar. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que geram quando a gente fala assim, precisa de uma psicóloga, precisa de um acompanhamento. Não preciso não, porque eu não sou louca ou qualquer outra coisa. Ainda tem essa visão. Não, todas as pessoas elas precisam de Tem. um acompanhamento, porque em algum momento, se eu, por exemplo, passo por alguma situação e acho que ir no bar tomar uma cerveja vai ser a minha terapia, a cerveja em algum momento não vai funcionar, né? A cerveja em algum momento pode potencializar ainda mais o meu estado Verdade. emocional, né? O meu medo. Então, eu costumo também pensar que, por exemplo, atletas que fazem esportes radicais, né? E que precisam enfrentar o medo, paraquedistas, pessoas que vivem em adrenalinas, né? E que também trabalham em lugares extremamente perigosos, precisam trabalhar o medo, precisam lidar com situações, né? Policiais, né? Pessoas que trabalham Verdade. numa zona muito mais que envolve mesmo o perigo, né? Então é muito importante que a gente possa buscar ferramentas para poder combater o medo, mas que o medo também não é ruim. Em alguns momentos ele vai ser um condutor mesmo e ele vai se tornar impositivo em alguns momentos que a gente precisa ter uma determinada disciplina e responsabilidade para poder administrar algo. Então, por exemplo, não adianta você ter milhões no banco e gastar esse dinheiro todo sem investir, né, sem pensar em questões de retorno, né, e gastar tudo Isso e aí. ficar sem, por exemplo, sem estrutura. E aí o medo, É isso ele se mesmo. torna presente. Mas eu não estou dizendo que pessoas ricas não têm medo, porque rico tem muito medo, né? À toa Claro, que moram, entendi. né, eles Não é? juntam E o carro é patrimônios, blindado, né? carro é blindado, eles criam seus próprios muros e prisões, né? Porque eu também costumo pensar que liberdade e segurança são inversamente proporcionais. Eu costumo pensar que se eu quero ter liberdade, eu vou ter pouca segurança. E se eu quero ter segurança, eu vou ter pouca liberdade. Por isso que existem esses muros que nos aprisionam, né, Interessante. nos lugares. Legal. Fernanda comentou assim, verdade, a conversa com o psicólogo não é igual a bate-papo com cerveja. Falou tudo. Pô, gente, eu achei interessante quando vocês falaram aí daquela questão do outro, né? De quando a gente divide o nosso medo e tal. E vocês trabalham hoje com a Casa Aurora. E eu imagino que acolhem pessoas com medo. Como é que Uhum. vocês contingenciam isso? Né? Porque vocês têm o medo de vocês, como foi trazido aqui, como foi trazido, e tem essas pessoas que chegam com esse medo, travadas, angustiadas e outras coisas mais. Como é que é isso? Como é que vocês trabalham esse medo do outro e no outro? É muito delicado porque assim todo mundo tem suas singularidades, né, suas subjetividades, sua forma de operar e passaram por cada pessoa aqui passou por alguma experiência diferente, porém existem pontos de semelhança e a gente gosta de trabalhar essa semelhança para poder dar como exemplo, nos comportar de determinada forma, se tornando exemplo para que as outras pessoas reconheçam que não são elas que estão em situações de vulnerabilidades ou que passaram por determinadas
situações, né? E aí a gente também tem uma clínica social com profissionais que são voluntárias, né, da área psicossocial, por exemplo. E esses profissionais, elas trabalham, né, também nessa perspectiva de entender qual foi a violência que essa pessoa passou, né, por que ela está em situação de vulnerabilidade numa casa de acolhimento, né, e fazendo esse trabalho para que ela possa ter ferramentas para enfrentar os seus medos, superá-lo e, por exemplo, criar mecanismos de para se manter, né, para poder sair da casa, porque aqui o espaço ele é rotativo, as pessoas ficam no mínimo Uhum. 2 meses, no máximo 6 meses. Então, para que essa rotatividade aconteça, a gente precisa trabalhar o medo. Então, é terapia de grupo, né? São várias formas que a gente busca em rede para poder dar essa assistência. A gente também trabalha com a linha do diálogo entre nós mesmos, né? Então a gente conversa muito sobre tudo. É muito importante isso, porque em algum momento a gente sabe que tem coisas que o acesso na memória faz com que a galera estraga. Então a gente trabalha muito com essa linha. É importante entender que cada pessoa é um mundo, né? Então eu tenho o meu mundo, Celina tem o mundo dela, e quando a gente se junta para dar conta, tentar minimamente dar conta do mundo de outras pessoas, a gente sabe da carga que isso é, né? A gente sabe qual o processo que a gente tem que fazer para que Entendi. essas pessoas é, trabalhem da melhor forma tudo que sentem, né? Principalmente o medo, porque, por exemplo, um medo que todo mundo traz é o medo de sair daqui e voltar para uma situação de violência, por exemplo, né? Então a gente trabalha muito disso, isso que cada pessoa tem que fazer o seu corre, né? A gente fala muito assim com eles, né? Cada pessoa tem que fazer o seu corre, tem que tentar, se quer estudar, tem que estudar, se quer ir trabalhar, tem que ir trabalhar, se quer fazer um curso que é um curso que vai gerar um futuro, né? Um trabalho que ela mesma possa se manter, ela tem que ir e que ela não pode ser paralisada pelo medo, né? E também não pode ficar pensando o tempo todo, eu vou sair daqui e agora, né? Eu vou sair daqui e agora eu vou crescer. Vou sair daqui agora porque esse espaço foi um espaço que me proporcionou esse crescimento, esse amadurecimento. Então, o medo não pode deixar que as pessoas não façam as coisas que têm que ser feitas. Então, a gente trabalha muito nisso com eles, no diálogo, de entender que, poxa, tá com medo, mas assim, vamos com medo mesmo, porque o medo pode ser algo que vai ser a gasolina, né, do que você precisa, né, do seu motor, vai ser o combustível para que você consiga aquele trabalho que você tanto almeja, que você consiga aquele curso que você tanto deseja, que você consiga sair daqui e ter sua casa, ou até o Verdade. medo de perder um familiar vai fazer com que você entenda que, bom, a gente vai fazer um trabalho de resgate para sua família. Então a gente vai fazer com que você perca esse medo de ser expulso mais uma vez, ou de não ser de nunca ser aceito, né? Então a gente trabalha dentro dessa linha assim com eles também, para além de tudo que a Celina já falou e do atendimento psicológico, né? Entendi. Mas, por exemplo, os atendimentos psicológicos acontecem uma vez por semana com eles, então a gente está com eles todos os dias. E Entendi. Uma assistência, né? através do nosso trabalho e dessas assistências, por exemplo, o medo da fome, o medo de ficar na rua sem um teto para morar, o medo de não ter afeto, o medo de não ter família, o medo de não ter pessoas que também compartilham de ideias semelhantes, né? E o medo de não ter um lugar de pertencimento, né? De não ter É paz horrível de isso. espírito. Então, todo esse medo que qualquer pessoa pode despertar, né, precisa ser trabalhado. E quando a gente se junta, o medo ele fica muito mais fraco, né, porque a gente une forças para É enfrentá-lo. verdade. Verdade. Vocês me lembraram um texto que eu li esse final de semana, não conhecia. Fala que nós devemos ser para o outro espaço no processo de escuta e no processo de acolher a dor do outro. E quando ele fala espaço, ele fala de um espaço muitas vezes vazio, onde o outro às vezes vai chegar com as ruínas, com os cacos dele, com a casa demolida dele, e como se fosse uma caçamba que vai pegar entulhos. E nós às vezes somos essa caçamba que vai carregar esse entulho e ajudar essa pessoa na própria ressignificação dela. Então eu acho que esse processo que vocês fazem de trabalhar as pessoas, acolher as pessoas, né? Muito mais acolher
e lidar com essa questão do medo, eu acho que mostra o quanto vocês são espaço de transformação para essas pessoas que chegam e que termina também ressoando em vocês, vocês sendo o espaço de transformação para vocês mesmos. É uma sensação Sim. que eu tenho. Eu quero aproveitar que a gente já está. Faltam 11 minutos, é inacreditável como voa, 10 minutos agora, para agradecer desde já a todas as pessoas que estão aqui na live, especialmente a vocês dois por terem aceitado o convite. Falar que na próxima semana nós continuamos com o papo sobre medo, a live vai ser no YouTube. Nós vamos ter duas pessoas que vão falar sobre as experiências dela de medo, de formas diferentes, vieses diferentes. E vamos já lançar o nosso enquete do tema da próximo mês de outubro. Até sábado a gente lança. Você quer que a gente fale sobre timidez ou você quer que a gente fale sobre raiva? Esses são os temas que vão entrar em discussão para serem escolhidos. E o tema do próximo mês vocês vão escolher se vai ser timidez ou raiva, tá? Então, desde já eu agradeço. Eu queria aproveitar esses instantes finais, além de agradecer, eu sou muito fã de vocês sabem disso. Eu queria que vocês falassem um pouco da Causa Aurora, né? Então, como é que a gente pode ajudar a fortalecer o trabalho da Causa Aurora? Acho que é um momento importante aproveitar as pessoas que estão aqui, esse trabalho que vocês trazem e que trabalha libertando as pessoas e mostrando a elas o quanto elas podem enfrentar o medo delas. Como é que pode ser feito isso? E um pouco também sobre o que é a Casa Aurora. Qualquer coisa eu vou falando do tempo aqui. Faltam 9 minutos. Então, quero agradecer, né? Esse momento, quero agradecer isso que eu falo. Eu quero agradecer esse momento, dizer que eu sou apaixonado por você desde sempre, você sabe disso, né? A nossa caminhada vem de muito tempo. Então, a Casa Aurora é um centro de cultura e acolhimento voltado para a população LGBTQIA+, aqui de Salvador, né? Ficamos no centro da cidade. A Casa Aurora abriga jovens LGBTs que passaram por violência, foram colocados para fora de casa por conta da LGBTfobia, né? Tem um tempo, né, de ficar dentro do abrigamento institucional. A gente tem diversos apoiadores, inclusive um dos apoiadores, uma das pessoas que a gente tem como cofundador, que é o deputado Bacelar, né, que estava aqui na live agora assistindo, é uma das pessoas que ajuda a gente, paga o aluguel do espaço, mas a gente tem outras pessoas que contribuem com esse projeto, que fazem esse projeto acontecer através do financiamento coletivo recorrente, né, que é um financiamento de esse dinheiro vai ser para as despesas da casa, água, luz, enfim, como uma conta da Celina costuma dizer que é como uma assinatura da Netflix, né? A pessoa paga e doa mensalmente. Tem outros meios, elas podem entrar em contato com a gente, pode ser através de alimentos, materiais de higiene, limpeza, enfim, existem diversas formas de ajudar a Casa Aurora, inclusive uma forma que é muito importante. Se você tem uma empresa, quer contratar uma pessoa LGBT, sabe que na Casa Aurora existem pessoas LGBTs que precisam de uma oportunidade de trabalho, de acesso, pronto. Essa é uma ajuda perfeita que a gente Ótimo. precisa. Entre em contato com a gente, o nosso e-mail está na bio do nosso Instagram e elas podem, né, direcionar suas demandas para a gente. Então, financiamento coletivo recorrente, itens de limpeza e higiene pessoal, alimentos perecíveis e não perecíveis, oportunidade de empregabilidade para essas pessoas, trabalho voluntário, né? Agora a gente está com a seleção de voluntariado para a equipe de comunicação. Então, existem diversas formas de ajudar a Casa Aurora. Então, sigam a página da Casa Aurora, Aurora Casa LGBT, né? E acompanhem o nosso trabalho. Tem um link do financiamento coletivo na bio no nosso Instagram. Então, nele tem um pouco do que é a Casa Aurora, um vídeo institucional, tudo que a pessoa precisa saber. Acho que eu consegui no tempo. Gente, com a fala de João, Tá ótimo, ainda tem um tempinho. medo de ajudar. Não ter medo de ajudar as pessoas que precisam, que estão precisando nesse momento. Então, quem quiser saber mais sobre o projeto, pode entrar em contato com a gente. Nós temos um e-mail, que é casa de acolhimento, aurora@gmail.com. Nós temos um número de telefone também, que é o 3019-7545, né? E vocês podem entrar em contato com a gente para que a gente possa explicar mais sobre o projeto, para que vocês possam conhecer mais quais são as nossas estratégias de enfrentamento a todas essas violências, né? E como é que a gente pode usar a ajuda de vocês, o privilégio de muitas pessoas aí que ocupam diversos espaços que uma mulher trans, por exemplo, não está ocupando nesse momento, sabe? Então, seja você profissional de educação, seja você advogada, seja você qualquer profissional que queira, que tenha disponibilidade, que queira ofertar algum tipo também de serviço, né, voluntário para a Casa Aurora e que tenha a ver com o nosso trabalho, procura a gente para que a gente possa ir
unindo forças, né, para enfrentar os medos. E é isso, Legal. gente. Eu quero agradecer Muito pelo obrigado, convite. Selena. Muito obrigado, João. Muito obrigado. Foi muito lindo. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente. @Aurora Casa LGBT é o Instagram. A gente vai colocar aqui, quando terminar a live, vamos deixar marcado aqui. Acessem, contribuam, divulguem. Com certeza, nós saímos dessa noite mais fortalecidos e com menos medo e mais coragem para enfrentamento depois dessa conversa com vocês. Obrigadíssimo, Com viu? Um certeza. beijão e sucesso Um para beijo, meu amor. vocês. Obrigada. Um beijo.